Boa tarde, pessoal. Vamos continuar a leitura da nossa Bíblia, lembrando que a gente está no livro de Gálatas, né, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, já entramos nisto, e hoje já estamos no capítulo 3. Se você perdeu os vídeos anteriores, então, só retornar lá que está tudo numeradinho, facinho para você ver desde o início lá do Novo Testamento, que é o que a gente está lendo. Tá lá com 01 Novo Testamento, 02, 03, você pode seguir a ordem, tá, gente? Vamos lá, então? A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque somos todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, eu estava lendo aqui esse texto e pensando justamente, né, no que é a lei, no que é a fé. Quem vive pela fé justificado está. Eu acho que isso é uma coisa que fica muito clara aqui pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. O problema é que a gente ainda vê muitos homens vivendo apenas pela lei. Em que sentido? A pessoa lê a Bíblia, interpreta isso aqui do jeito dela, muitas vezes, e acha que não, aquilo é a lei, coisa e tal. O que é a lei? O que é o certo? O que realmente é o certo? É o que está na lei? E quando se fala na lei, gente, fala-se, inclusive, no Novo Testamento e também e principalmente no Antigo Testamento. Quando a gente está falando na lei, a gente está falando até mais do Antigo Testamento do que o Novo. O Novo Testamento anuncia a vinda, anuncia a vida de Jesus Cristo. Nos diz para estarmos em Jesus Cristo. Então, a lei nesse momento, no momento que Jesus é crucificado, a lei deixa de ser importante. O que se torna mais importante e mais certeiro é viver em Cristo, é viver na fé que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Filho vivo de Deus, que Cristo é Deus que se fez homem para trazer a palavra, para nos dizer como proceder, independente da lei, porque nem todos conhecem a lei. Mas se você não conhece a lei, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece o Antigo Testamento, mas vive em Cristo, você está salvo. De forma, gente, que isso é uma coisa que a gente deve cuidar. A gente vê que atualmente existem muitos, como é que eu vou falar para vocês, muita invencionice, para você ser batizado, agora você tem que fazer curso, para você casar, você tem que fazer curso, para você isso, para você aquilo, aquele outro, tem que fazer curso. E isso vale tanto para a igreja católica quanto para a igreja batista, algumas igrejas batistas aí, pentecostais e coisa e tal, né? Ou moderna, neopentecostal, coisa e tal. Então inventam 1001 curso para você fazer. Você, se quer ser voluntário na igreja, tem que fazer curso também, né, gente? Sinceramente, eu não vejo nenhum sentido nisso. Quem vê sentido, por favor, me explique o sentido disso, porque eu particularmente não sei. A única coisa que eu sei é que você tem que viver em Cristo. Você tem que ser temente a Deus. Você tem que viver na fé. E um curso que vai fazer com que, então eu posso ser lá batizado na piscininha, né? Ou então no laguinho lá artificial criado pela minha igreja. Então aí, vocês entendem que batismo meio que está virando até um show em algumas igrejas? Aceitou o Espírito Santo. Espírito Santo, gente, você pode aceitar dentro de casa. E a aceitação do Espírito Santo, aliás, não é uma coisa assim, eu aceito, desceu. Não é. Quem já aceitou o Espírito Santo e foi batizado no Espírito Santo sabe que é uma coisa assim, completamente fora desse mundo. É um sentimento que indescritível, não dá para você descrever esse tipo de coisa. Quem foi batizado no Espírito Santo sabe. Quem não foi, tem dúvida. Será que eu fui? Será que eu não fui? E agora? Mas aqui a tremelico que eu tive, aquele calorão que me deu. Calorão pode ser N coisas, né? Pode ser indisposição, pode ser febre, pode ser... E tremelico também. Tremelico pode ser convulsão focal, pode ser
de novo, indisposição, pode vir em decorrência da febre, mas o fogo do Espírito Santo, acreditem, é diferente. E não é o fato de você se batizar nas águas e lembrar o que falou Jesus Cristo aos seus apóstolos. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, tá, gente, me desculpem, determinadas igrejas, mas ser batizado nas águas não te garante nada. Principalmente se você não aceitou a Jesus. Você pode se batizar, não aceitar Jesus, ou você pode dizer, não, aceitei Jesus, sim, claro, fui lá na frente, fui abençoado pelo pastor, aceitei. Você está vivendo de acordo com isso? Pensa nisso, tá? Você viver de acordo com a fé, com o que Jesus Cristo nos ensinou, pode ter certeza que é muito mais profundo e lhe garante muito mais a salvação do que viver pela lei. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Estou aí com vocês. Amém? É isso aí.